Olá! Neste vídeo serão resolvidas questões de concurso sobre operadores lógicos. Isso ajudará no entendimento da explicação desse conteúdo feito em vídeos anteriores. Agora poderemos finalmente resolver alguns exemplos. Vamos chegar na parte mais divertida da matéria. Vocês vão perceber que eu deixei as anotações do lado para mostrar como elas são úteis. E por enquanto eu posso usar, não tem problema. Então olha só, esse exercício fala assim. Assinale a opção verdadeira. E o que vocês vão perceber aqui dentro das opções? Que ele usa exatamente esses operadores. Olha, aqui aparece um ou. Aqui aparece um se, então. Aqui aparece um ezinho. Aqui aparece outro se, então. E aqui aparece um se e somente se. Ou seja, eu vou julgar, claro, cada proposição separada, mas o que importa para mim é o resultado disso, ser verdadeiro ou falso. É como se eu tivesse que fazer a tabela verdade, mas eu não preciso desenhar a tabela verdade de todos, do ou, do e. Basta que eu saiba aquela linha que vai me interessar. Vocês vão entender melhor aqui agora. Vamos ver juntos aqui a letra A. Está dizendo que 3 é igual a 4. Isso é verdade? Não, isso é falso. Mas só isso não me leva a concluir que a frase toda é falsa. Eu tenho que continuar. O ou. O ou é aquele negocinho que eu faço pra cima assim, tá? Ou escrevo ou se eu ficar em dúvida. Pergunto, 3 mais 4 é igual a 9? Não, então também é falso. O que nós sabemos do ou? Pode usar a colinha aqui do lado, a segunda linha. O que eu sei do ou? Que somente é falso se todos forem falsos. Olha só, todos são falsos. Então, o que eu vou dizer aqui? Que esse resultado é falso. E o exercício está pedindo o que é verdadeiro. Então, já descartei a letra A. Vamos analisar a letra B. Se, então, vamos lá. Se 3 é igual a 3. 3 é igual a 3? Sim. Então, isso é verdadeiro. Setinha, condicional. 3 mais 4 é igual a 9? Não. 3 mais 4 é igual a 7. Isso é falso. Agora, e o resultado? Eu tenho que olhar na minha colinha aqui, eu tenho que ter decorado. O que eu sei sobre o se, então? Que ela somente é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Olha só, primeira verdadeira e segunda falsa. Exatamente o que está dizendo ali. Então, essa é a única condição onde o resultado é falso. O que me diz, então, que a letra B também não é a resposta desse exercício. Vocês perceberam por que eu não tinha feito exemplo antes? Porque ele cobra todas ao mesmo tempo, eu tenho que saber todas as regras, tinha que explicar todas primeiro. Mas agora sim, agora estamos prontos para matar as questões sobre esse assunto. Vamos para a letra C. 3 é igual a 4, isso é verdadeiro? Não, isso é falso. Já está ficando exprimido, eu vou fazer aqui embaixo agora, tá? A letra C. Que na verdade coloca assim. C. 3 é igual a 4? Não, isso é falso. E... o ezinho aqui para baixo, então eu escrevo E. Segunda, 3 mais 4 é igual a 9? Não, também é falso. Bom, o ezinho só é verdade se todos forem verdadeiros, então cuidado com isso. Se uma fosse falsa e outra verdadeira, ela continuaria falsa. O E só serve se os dois forem verdadeiros. Aqui é pior ainda, as duas são falsas. Então, claro que isso aqui é falso. Opa, tá ficando difícil, hein? Vamos lá, letra D. Não chegamos na resposta ainda. Voltamos para o se, então. Se 3 é igual a 4. 3 é igual a 4? É verdade? Não, 3 não é igual a 4. Isso é falso. Se, então é o condicional, é a setinha. 3 mais 4 é igual a 9. 3 mais 4 é igual a 9? Não. É 7, né? Então isso é falso. Mas olha só. O que diz a nossa regrinha aqui do condicional? Que ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Se a primeira for falsa, ela não diz nada. Então, se ela só é falsa, se a primeira for verdadeira e a segunda é falsa, em qualquer outra situação, esse resultado é verdadeiro. Nossa, professor, mas eu posso ter um falso e ser verdadeiro? Sim, se você voltar na tabela verdade, se você ficar em dúvida por que isso aconteceu, volta na tabela verdade. Olha lá aquela linha do F, implica em F. Ela é verdadeira. Por quê? Porque essa condicional só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, que eu tinha que decidir na letra B. Então, olha só, gente, a resposta do exercício é a letra D. Mesmo as proposições analisadas
separadamente sendo falsas. Isso é raciocínio lógico. E aí, se você não sabe isso que eu anotei aqui do lado, dificilmente você acerta essa questão. Porque parece muito estranho dizer que duas expressões falsas chegam no resultado verdadeiro. Mas chega. E esse é esse caso. Esse é um dos casos possíveis. Vamos ver por que a última não é, porque não pode ter duas respostas, né? 3 é igual a 3, isso é verdade. Se e somente se é aquela setinha dos dois lados. 3 mais 4 é igual a 9? Não, é falso. O que está dizendo da bicondicional? Que ela só é verdadeira se eles forem iguais. São diferentes? Então o resultado é falso. Cuidado, gente. Se fosse falso com falso, também seria verdadeiro. Claro que não poderia nesse exercício, porque não pode ter duas respostas. Mas eu só estou lembrando a regra do bicondicional. Gente, a resposta já estava aqui. Ele é a letra D. Quem não entende, quem não aprendeu isso daqui, gente, dificilmente acerta essa questão. Agora, se você entendeu, tem sua anotação que por enquanto você pode usar, depois você vai decorar, você faz a questão sem maiores dificuldades. Vamos fazer mais uma questão aqui. Considere que são verdadeiras as seguintes premissas. Se o professor adiar a prova, Lulu irá ao cinema. Segunda premissa. Se o professor não adiar a prova, Lenine irá à biblioteca. Considerando que com certeza o professor adiará a prova, é correto afirmar que... Talvez você tentasse resolver isso aqui só pela leitura. Eu vou usar a simbologia, vou explicar a regrinha, porque é assim que se aprende raciocínio lógico, em especial lógica proposicional. Então, para ficar mais fácil, eu vou dar nome para essas proposições. Vou chamar de proposição P, o professor adiar a prova. E aí aqui eu tenho uma outra proposição, que ela é composta. Lulu irá ao cinema. Vou chamar de Q. O que mais que eu tenho aqui? Se o professor não adiar a prova. Gente, olha só. Eu não vou chamar isso aqui como se fosse uma outra proposição R. Porque eu já tenho a proposição que o professor adiar a prova. Eu simplesmente neguei isso. Então, na verdade, é o não P. Não precisaria nem escrever aqui, mas eu vou escrever. O professor não adia a prova. Não estou nem resolvendo a questão ainda, tá? Estou só dando nome para os termos. Mas, de certa forma, eu já estou interpretando. O que mais? Agora, essa é diferente. Lenine irá à biblioteca. Se eu já tenho o P e o Q, vou chamar de R. Agora, com os símbolos, eu vou conseguir criar as minhas relações. Olha só a primeira. É o se, então. Mas só que aqui o então não apareceu. Lembra daquelas equivalências de nome? Falei que poderia aparecer assim. Se P, vírgula, Q. Está escrito isso lá. Então, olha só. Professor adiar a prova é P. Implica o quê? Isso aqui está sendo dito, então tem que aceitar isso daqui. Não sei ainda se a resposta é verdadeira ou falsa, mas... Por enquanto, eu tenho essa relação. O que mais? O professor não adiar é o não P. E ele vai implicar Lenine ir à biblioteca, que eu chamei de R. Tá, por enquanto eu tenho isso, tá? Isso aqui foi dito no enunciado da questão. Agora ele dá uma informação que é que vai me permitir resolver o exercício. Ele fala que com certeza o professor adiará a prova. Então ele fala que esse evento P, com certeza, é verdadeiro. E daqui eu já posso tirar então outra conclusão. Se o P é verdadeiro, a negação dele, que é o não P, se torna automaticamente falso. E eu tenho que ir enxergando isso dentro da questão. Agora, eu vou tentar jogar essas informações para as relações que eu criei. Vai ficar um pouco apertado aqui, mas dá. Por exemplo, eu já sei que o P é verdadeiro. Então, já vou pôr um Vzinho aqui para você saber que ele é verdadeiro. E já sei que o não P é falso. Então, já vou pôr um Fzinho aqui. E agora eu vou usar minha colinha aqui do lado. O que diz a relação de condicional? Que ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só que quando ele põe como premissa, eu tenho que garantir que isso é verdade. Ou seja, o resultado tem que dar verdadeiro. Então, na verdade, eu tenho que pensar que eu não posso permitir que isso se torne falso. E é isso que vai resolver a questão.
Aqui não está dizendo, então, que ela é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa? Então, a única coisa proibida aqui é a primeira ser verdadeira e a segunda falsa. Olha só, a primeira já é verdadeira. Então, eu não posso, de forma alguma, dizer que a segunda é falsa. A única coisa, então, que ela pode ser é verdadeira. Por quê? Porque eu tenho que ter um resultado que seja verdade. Porque a premissa foi dada no exercício. E falou para considerar que a premissa, que é a junção das duas, seja verdadeira. Ok? Então, eu já descobri, só de conhecer essa frase, que obrigatoriamente o que tem de ser verdadeiro. Tranquilo? Isso aqui no início parece muito difícil, gente, mas pega o jeito que você vai ver que é até divertido. E a segunda? Vamos lá. Eu sei que a primeira aqui, que é o não P, eu tô falando da segunda premissa, tá? Esse não P implica R. Ele é falso. E a segunda, gente? Uma das coisas que eu expliquei para vocês na tabela verdade da condicional. Que ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Se a primeira for falsa, independente do R, ela vai se tornar verdadeiro. Então eu não tenho como afirmar se o R é verdadeiro ou falso. Ele é uma interrogação. Então não tem como resolver a questão? Tem. Por quê? Até com interrogação, muitas vezes a gente consegue resolver a questão. E é o que eu vou explicar aqui agora, porque agora eu vou analisar os itens. Eu já tenho o que eu preciso. Eu já sei que o professor adiou a prova, já sei que Lulu irá ao cinema, já sei que é falso dizer que o professor não adia, isso é meio óbvio, mas tem uma interrogação. Realmente eu não sei se o Leline irá ou não à biblioteca. Vamos ver a letra A? Está dizendo que Lulu e Lenine não irão à biblioteca. Apareceu o ezinho. É muito difícil analisar uma questão que tenha só uma proposição. Tá? Você tem que saber as outras. Então, na verdade, como é que eu interpreto isso? Que Lenine não irá à biblioteca. Desculpa, que Lulu não irá à biblioteca e Lenine não irá à biblioteca. Agora eu pergunto. É verdade que Lulu não irá à biblioteca? Hora nenhuma falou de Lulu e biblioteca. E ele quer dizer que eu tenho que garantir que é correto. Então eu tenho uma interrogação aqui. Porque nada foi disso sobre Lulu e biblioteca. Foi que Lulu vai ao cinema. Mas eu tenho interrogação. E o ezinho? É verdade que Lenine não irá à biblioteca? Não sei. É outra interrogação. Então o que significa isso, gente? Que na verdade, essa primeira afirmativa, ela não poderia ser a resposta da questão. Porque eu tenho que ter uma afirmativa em que eu garanta ser verdade. Próximo. Lulu não irá ao cinema. Ó, já está dizendo que ele irá, então isso é falso. E Lenine não irá ao cinema. Nós temos um ezinho aqui. Nesse caso, Lenine não ir ao cinema é uma interrogação. Não falou nada dele em relação ao cinema. Mas olha só o que diz o ezinho. Ele só é verdadeiro se todos forem verdadeiros. Se o primeiro é falso, já é suficiente para eu dizer que isso aqui é falso. Então a letra B também não poderia ser a resposta do exercício. Continuando. Lulu irá ao cinema. Gente, matamos a questão. Ó. É verdade. Lulu irá ao cinema. Isso você pode afirmar com certeza. Já está aí na nossa análise. Próximo. Lenine irá à biblioteca. Não sei. Ele pode ir ou não. E o fato de ser uma interrogação me leva a concluir que eu não posso afirmar isso. Não posso extrapolar o que foi dito. Lulu irá ao cinema. Realmente é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir que Lenine não irá à biblioteca. Eu não posso garantir isso. Porque ele pode ir ou não. Eu não tenho como concluir. Então, também não pode ser a resposta. O que é segredo dessa questão, como eu falei, às vezes a própria interrogação, ela não impede de resolver a questão. Porque ele está querendo o que você afirma de forma correta. Aquilo que você tem certeza, que o exercício te dá com certeza. E nesse caso aqui seria a letra C. Podemos afirmar com certeza que Lulu irá ao cinema. Eu coloquei aqui no nosso material agora uma questão um pouquinho mais complicada. Ela envolve várias proposições, mas eu acho que é importante vocês também aprenderem coisas assim. Não sabemos, afinal, o nível que realmente a banca vai cobrar dessa matéria. Então, vamos ler. Apesar dela ser um pouco mais longa e exigir um raciocínio maior, eu vou explicar com calma e tenho certeza que vocês entenderão. O rei ir à caça é condição necessária para o duque sair do castelo e é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim.
Por outro lado, o conde encontrar a princesa é condição necessária e suficiente para o barão sorrir, e é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. O barão não sorriu. Logo, e ele coloca as alternativas. Eu considero essa uma questão de alto nível, tá, gente? Mas eu vou explicar com calma, como eu disse, vocês vão entender. Bom, primeiro eu gosto de dar nome. Eu acho mais fácil depois trabalhar com símbolos do que ficar escrevendo a frase o tempo todo. Então, vou procurar as proposições que aparecem aqui, todas elas. A primeira delas está aqui. O rei ir à caça. Vou chamar de P. É a condição necessária, eu vou julgar isso, para o duque sair do castelo. Vou chamar de outra que é Q. E é a condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Outra proposição, vou chamar de R. Embora eu não saiba isoladamente se são verdadeiras ou falsas, gente, uma das coisas que vocês têm que entender é que a frase como um todo ela tem que ser verdadeira no final, porque o exercício está afirmando isso, tá? Vocês vão entender melhor quando eu estiver montando aqui as relações. O que mais? O conde encontrar a princesa já é outra proposição. É condição necessária e suficiente para o barão sorrir. Mais uma proposição. Parece que não tem fim, né? Mas já está chegando no fim. Não do exercício, mas das proposições. E é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. Bom, a duquesa ir ao jardim já tem aqui, é o R. Aí ele fala que o barão não sorriu. Ele está me afirmando que esse T é falso. Já vou anotar aqui. Já é alguma coisa. Bom, e aí eu tenho que julgar as afirmativas. Agora eu vou voltar e através dos símbolos que eu criei, eu vou criar as relações aqui, que seriam as proposições compostas. Ah, antes disso, lembra que eu pedi para vocês decorarem? Quando você tem o P implica que, você vai lembrar que o primeiro é o suficiente e o segundo é o necessário. Decorem isso, tá? Que eu vou precisar nessa questão aqui. Então vamos lá. O rei ir à caça é condição necessária para o duque sair do castelo. Necessário sempre é o segundo. Então, rei ir à caça é o P. Ele é necessário para o duque sair, que é o Q. Então, aqui, apesar de eu ter colocado P implica Q, tá? Que isso aqui é genérico. Isso aqui é a regra. Pelos nomes que eu dei, na verdade, aqui vai inverter. O duque sair... Desculpa, o rei ir à caça, que é o P, é que é necessário... para o duque sair do castelo. Então, o duque sair do castelo é que implica o rei ir à caça. O que implica o P nesse exercício especificamente, tá? Não mistura. Eu podia até chamar de outras letras, se eu quisesse, para não confundir com a regra geral, onde eu expliquei sempre P e Q. Tá? Abram a mente de vocês em relação a isso. Agora, aqui é específico do exercício. O que eu chamei de Q é que está condicionando o que eu chamei de P. O que mais? O rei ir à caça é condição necessária para o duque sair do castelo. Está aqui. Além disso, o rei ir à caça é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Agora sim, o suficiente é o que vem primeiro. Então, rei ir à caça, que é o P, é suficiente para o R, que é a duquesa ir ao jardim. Vamos continuar. Por outro lado, o conde encontrar a princesa é o S. É condição necessária e suficiente ao bicondicional. Então, o S tem uma bicondicional para o barão sorrir, que eu chamei de T. E, além disso, o conde encontrar a princesa é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. Lembra que o necessário é o último. Então, a duquesa ir ao jardim é que condiciona. Então, na verdade, o R... é que vai condicionar o conde encontrar a princesa, que é o S. Nossa, isso parece confuso. Bom, gente, como eu falei, esse exercício já está um nível um pouco acima. Mas eu estou explicando aqui com calma, colocando as regrinhas e escrevendo o que eu estou fazendo. Agora, que eu já fiz todas as relações, que eu acho que é a parte mais difícil, eu vou julgar. O que eu tenho por enquanto de informação? Que o barão não sorriu. Que essa proposição barão sorrir é falsa. Então, todo lugar que tem o T,
na verdade só aparece uma vez, eu vou pôr aqui no cantinho que ela é falsa. E agora? Bom, vou começar analisando então essa S bicondicional com T, porque é a única que eu tenho informação por enquanto. O que diz a bicondicional, gente? Ah, tá. Eu tenho que garantir que o resultado de todas seja verdadeiro. É isso que eu estava explicando aquela hora no início. Eu não sei se isoladamente elas são verdadeiras ou não. Mas quando o exercício fala que isso acontece, que o rei irá caça é condição necessária, é suficiente, ele está me afirmando que o resultado tem que ser verdadeiro sempre. Tá? A expressão final tem que ser verdadeira. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque aí eu vou matar a questão. Olha só. A bicondicional fala que ela só é verdadeira se a primeira e a segunda forem iguais. Se eu tenho uma bicondicional aqui, o S para o T, e o resultado tem que ser verdadeiro e o T é falso, obrigatoriamente o S também tem de ser falso. Por quê? Porque ela só vai dar um resultado verdadeiro, está escrito aqui, na condição de que elas sejam iguais. Então, eu acabei de deduzir que isso aqui também é falso. Bom, se o S é falso, agora eu vou pôr o F falso onde o S aparece, que é nessa última condicional. E o que diz a condicional? Que ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, se a primeira, que o R, for verdadeiro, sabendo que a segunda é falsa, o resultado seria falso. Isso não pode acontecer. Então, obrigatoriamente, o único jeito dessa condicional se tornar verdadeira é se o R também for falso. Aí tudo bem, na tabela verdade fala da condicional. Se o F for falso, se o P e o Q fossem falsos, por exemplo, o resultado era verdadeiro. Então, o R também é falso, obrigatoriamente. Entenderam? Ele não poderia ser verdadeiro, senão o resultado seria falso. É a única condição aqui onde ela se torna falsa. Bom, mas se o R é falso, posso pôr falso aqui. E agora, gente, virou uma reação em cadeia. A mesma análise que eu acabei de fazer. É uma condicional P para R. Se o R é falso, obrigatoriamente o P tem que ser falso. Porque se ele fosse verdadeiro, a resposta não seria verdadeira. Reação em cadeia, tá? O P é falso, como ele é o segundo termo da condicional, me obriga o Q a ser falso. Só porque ele é o segundo termo. Se ele fosse o primeiro, eu não teria como concluir nada. Ou seja, gente, todas são falsas. E agora eu vou julgar as afirmativas. Como ela está meio apertado, eu vou julgar aqui do lado, vocês vão me ajudar. Letra A. A duquesa foi ao jardim. A duquesa ir ao jardim é falso. Ou, tá vendo que o exercício começou a envolver agora os outros operadores? O conde encontrou a princesa. Conde encontrar a princesa é o S, é falso também. Falso ou falso. Se eles são falsos, aqui está escrito no ou. Ele é falso somente se todos forem falsos. Então o resultado é falso, a letra A não é a resposta do exercício. Letra B. Se o duque não saiu do castelo, então o conde encontrou a princesa. Bom, o duque não sair do castelo é verdadeiro, porque o duque sair é falso. Se então, tá? Condicional. Então o conde encontrou a princesa. O conde encontrar a princesa é falso. O que diz o condicional? Se então, ela é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Exatamente o que aconteceu aqui. Então, o resultado disso é falso. A letra B não é a resposta do exercício. Letra C. O rei não foi à caça. Vamos ver? O rei ir à caça é falso. Então, ele não ir é verdadeiro. Lembra da negação? E o conde não encontrou a princesa. O conde encontrou a princesa é falso. Então, o conde não encontrar é verdadeiro. Opa! Verdadeiro e verdadeiro é a condição para o ezinho se tornar verdadeiro. E essa é a resposta da questão. Mas eu vou analisar os outros, tá? Só para ver por que eles não são. A letra D. O rei foi à caça. Cadê o rei ir à caça? O rei ir à caça é falso. E a duquesa não foi ao jardim. Realmente, a duquesa ir ao jardim é falso, a duquesa não ir é verdade. Só que o E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Só uma não serve. Por isso, isso aqui é falso. E na letra B, o duque saiu do castelo. Cadê? É falso. E o rei não foi à caça. O rei ir à caça é falso, então não ir é verdadeiro. Mas, de novo, o ezinho só é verdadeiro se ambos forem. Como tem um falso, o resultado é falso. Então, a resposta, a gente já sabia, está na letra C.
Gente, esse exercício é um nível bem mais elevado, né? Mas como eu já expliquei bastante coisa, já tinha feito exemplos antes, achei que cairia bem falar um pouquinho sobre ele. Afinal, se a banca resolver cobrar uma questão um pouco mais difícil, vocês também estarão preparados.